Sandro, a gente tem acompanhado algumas movimentações, né, diante de tudo isso, e também muitas informações que, se não fossem engraçadas, seriam trágicas, né? Uma delas é acerca da pseudo-morte aí do Lula, né? A gente até acha engraçado esses assuntos, pessoal, mas eu trago para vocês uma observação. Por trás de toda possível fake news ou toda possível informação, né, para que você possa perder ali, digamos assim, o seu foco principal, traz por trás disso aí muita coisa, né? Tanto que, Sandro, eu quero que você comente sobre essa pseudo-morte, e logo em seguida, eu já entendi dentro dessa mensagem subliminar do que foi espalhado, ou da intenção do que estava, na verdade, por trás, né? Inclusive, se levantou o questionamento, bolsonaristas lançam fake news de que Lula possa estar morto e foi substituído aí por um sósia, né? Até justamente o que eu vou te trazer agora, Sandro. E nesses dois assuntos eu quero a tua análise. A diplomação do Lula foi antecipada, pessoal. Previa-se a diplomação é o último passo para que um presidente da República possa assumir o poder. E essa diplomação do Lula estava prevista para o dia 19 de dezembro e foi antecipada, né? De acordo até com a manchete aqui do Metrópolis, tem uma foto bem interessante, pena que vocês não estão vendo agora, bem interessante aqui do Lula com o presidente Alexandre de Moraes. E olha só para vocês entenderem rapidinho, Moraes atende pedido de Lula e marca diplomação para 12, né? Ou seja, a pedido do próprio presidente eleito, ele pede essa antecipação, que é algo que é incomum, Sandro. Eu não lembro de ter visto nenhuma antecipação de diplomação anterior, né? E aí eu quero essa costura entre a possibilidade da morte de Lula com essa fake news que circulou, se tem alguma coisa a ver agora com essa antecipação. Quem de fato está por trás dessas informações nos principais meios de comunicação virtual, que são hoje os que ganham mais espaço entre a população brasileira? Com certeza, Milton. Não é a primeira vez, inclusive durante o pleito eleitoral, que a gente trouxe algumas verdades, onde eu peitei políticos aqui, e qual foi o resultado? Derrubaram o nosso canal. A gente conseguiu brigar e voltou. Em plena eleição, onde a gente queria entrar lá para brigar pela liberdade, brigar pelo nosso Brasil, o que eles fizeram? Cortaram o meu canal, me impediram 2 semanas durante a eleição de fazer live. Então, já chegamos a 2.700 pessoas. Pessoal, dá o like para a gente, compartilha. Quem for novo no canal, se inscreve, manda em todos os seus grupos de WhatsApp, porque pessoas que têm coragem de enfrentar o sistema, não é fácil, não. Exato. Um advogado, jurista, filósofo político, vira aqui e pôr a cara a tapa para enfrentar o sistema. Um jornalista que enfrenta a mídia marrom para chegar aqui, porque se você olhar todas as matérias das demais mídias, eles não têm coragem de falar tudo que está acontecendo, a cachorrada que está acontecendo. Então, sempre a mídia vai tratar como paranoia, sempre a mídia vai minimizar pontos graves, como, por exemplo, furar o teto de gastos. A mídia sempre vai minimizar coisas graves, como os disparates que a gente viu durante a campanha eleitoral. Isso vai acontecer. Então, fortaleça o nosso canal, tá? Fortaleça. 2.700 pessoas, manda para mais pessoas para a gente continuar fazendo essa luta. Vamos lá. Tudo hoje é possível. Um prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro, que é médico, tá, Milton? Ele postou que achou muito estranho os procedimentos que estão sendo feitos em relação a Lula. Então, vamos lembrar que a gente vive no Brasil. E no Brasil, tudo pode acontecer. Vamos lembrar que a gente vive no Brasil, e esse mesmo Brasil é um Brasil onde o cidadão brasileiro, até pouco tempo atrás, não tinha voz, se não fosse esses canais que existem aqui. Então, todo o submundo que acontece dentro da política, que acontece ali dentro do sistema, está aberto para qualquer coisa. Milton, sinceramente, dentro da política, você realmente duvida, pode até parecer devaneio, pode até parecer coisa e é isso que eles querem, coisa de gente idiota, mas você realmente acredita que não pode acontecer as coisas mais complexas?
como, por exemplo, sim, falsificar algumas situações aí, inclusive falsificar. Então, assim, eu não ponho a mão no fogo para falar que não possa estar acontecendo, tá? De realmente ter acontecido alguma coisa com o Lula. A antecipação da diplomação tem alguma coisa estranha. Vamos lembrar uma coisa: se o Lula realmente estiver morto, Milton, se realmente aconteceu, se isso aconteceu, como que a lei encara isso? Ela encara da seguinte forma, e aqui teve muita gente num vídeo que eu fiz falando sobre o assunto que me questionou um ponto jurídico. Mas presta atenção. Milton, se realmente constatar que o presidente morreu, eu tenho 3 situações. Uma, antes da eleição acontecer no primeiro turno. Se isso acontecer antes, por exemplo, vamos dizer que acontecesse a morte do Lula antes da eleição acontecer, Milton. O que o PT faria? Substituiria o Lula e colocava qualquer um no lugar e a eleição acontecia normalmente. E se a eleição acontece e vai para o segundo turno? E a suposta morte de Lula acontece Você está fazendo uma análise bem interessante, porque tem essa questão também. Tem uma diferença, pessoal, tá? Se acontece a morte de um presidenciável após o primeiro turno, é uma situação. Se ocorre após o segundo turno, já é uma outra situação. É isso que o Sandro está explicando agora para vocês. Exatamente, exatamente. Então, se acontece depois, tá, Milton? Se acontece depois do segundo turno, presta atenção. Se acontecer depois do segundo turno, vai se chamar o terceiro mais bem colocado. Então, se for constatado que realmente aconteceu uma fraude dentro do posicionamento deles, né? A gente não pode falar do sistema, mas se realmente constatar que aconteceu uma fraude sobre o presidenciável, algo de errado sobre o presidenciável, tá, Milton? Uhum. O que aconteceria? O terceiro colocado seria chamado para disputar o segundo turno. No caso, Bolsonaro contra Simone Tebet. Aí aqui é onde eu acho que é o resultado da antecipação da diplomação. E se acontece a morte de um presidente eleito, tá? Depois que a eleição já terminou, Milton. Aí aqui é a grande questão. Se já aconteceu a diplomação, quem assume é o vice. É o vice. E se acontece antes, Milton, se acontece antes da diplomação, não tem nenhuma norma, nenhuma regra definida. Tem posicionamento. Tem posicionamento. E qual seria o posicionamento? Posicionamento jurisprudencial do próprio TSE. Ele diz que tem 2 correntes, 2 possibilidades. Uma delas, Milton, seria, tá? Presta muita atenção que isso é importante, seria o vice assumir, uma vez eleito, já é a vontade do povo, é como se diplomado fosse. Mas já tem decisão, inclusive livros escritos de ministros do TSE, que falam que não. No caso de não ter havido a diplomação, ocorrendo a morte de um presidente, 2 caminhos. Segundo colocado, poderia pleitear o cargo, porque a segunda visão mais escolhida pelo povo brasileiro, né, é o segundo colocado, ou novas eleições. E numa nova eleição, sem Lula, com Bolsonaro e Haddad, ou Bolsonaro e um outro, quem você acha que levaria? Então, talvez a antecipação da diplomação pode estar nesse caminho. Pessoal, quase 4.000 pessoas ao vivo. Dá o like, compartilha, manda para mais pessoas, tá? É importante que você fortaleça esse canal, que poucos canais têm coragem de enfrentar o sistema como a gente. Então, deu para ser bem claro, né, Milton? Maravilha. Diplomado, nós já temos uma solução. É o vice. Não diplomado, abre aspas para discussão. Tá? Abre aspas para discussão. Isso é importante porque esclarece na cabeça do brasileiro toda essa tramitação. E eu tô questionando isso aqui, perguntando, Sandro, porque muita gente me procura aqui nos bastidores do canal, ou pelo meu WhatsApp, ou até aqui nos comentários dos vídeos,
querendo justamente entender, né, todo esse passo a passo, e os canais da gente está aqui para isso. Eu quero pedir até a você que está aqui ao vivo agora, quase 4.000 pessoas, você que está se inscrevendo aí no canal do Dr. Sandro Gonçalves, se inscreve aqui no canal Milton D'Antunes para a gente junto fazer esse fortalecimento da nossa luta pelo Brasil. Assim como você que está aqui no canal Milton D'Antunes, se inscreve também aqui no canal do Dr. Sandro Gonçalves, e é de união que o Brasil precisa para que a gente possa tomar o trilho certo das coisas.